Bom dia, olá irmãos. Nesta manhã deste sábado estaremos tendo mais uma aula sobre da nossa EBD online, onde estaremos trazendo para vocês o estudo sobre o discípulo Pedro, sobre a nossa série de discípulos, Vidas Marcadas pelo Mestre, tá? E hoje iremos falar sobre o discípulo Pedro, e quem irá ministrar o nosso estudo será o Pedro, nosso líder dos jovens. Então, peço a todos que estejam pegando o seu caderno, que possam estar anotando todas as suas dúvidas sobre o estudo, e todos possam estar presentes na live da nossa terça-feira para tirar dúvidas e falar um pouco mais sobre os nossos estudos, tá? Vou estar orando por vocês, estar orando por Pedro também, e que Deus possa abençoar rica e abundantemente os nossos estudos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Pai, por mais este dia, Pai. Obrigado, Pai, pela vida do Pedro, Pai, que estará ministrando sobre esse estudo, Pai, nesta manhã desse sábado, Pai. Fale, Pai, ao coração do Pedro, Pai, oriente a ele, Pai, que o Espírito Santo, Pai, possa dar a direção desse estudo, Pai, e que todos os alunos também que estejam assistindo essa aula também, Pai, possam ser abençoados, Pai, e obrigado, Pai, pela vida de cada um deles, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Olá, tudo bom? Graça e paz. Eu sou Pedro Marins e para mim está sendo uma satisfação, um prazer, uma honra poder estar trazendo mais uma lição, mais um estudo da nossa escola bíblica online que estamos disponibilizando por aqui, pelo YouTube, enquanto estamos dentro desse distanciamento social. A você que tem acompanhado, que tem interagido, a você que tem aprendido conosco, continue, revise, reveja, anote, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais você bebe dessa água, mais tem água para você beber. E hoje, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Patrícia, a todas as meninas, a toda a equipe que compõe o ensino bíblico da nossa igreja, que atua de forma plena, de forma majestosa, pelo convite, e dizer que eu sou mais um mero aprendiz, junto com todos vocês, e vamos juntos aprender mais. Sem sombra de dúvida, todos os outros professores que passaram já nos entregaram um ótimo conteúdo. Os que virão após mim, sem sombra de dúvidas também, porque nós sabemos que Deus chama, mas é Ele quem capacita. Então nós respondemos ao chamado e o papel dele é nos capacitar para entregarmos as boas novas a vocês. Sem mais demora, hoje o nosso assunto ele é sobre um outro discípulo com um nome conhecido, porém sendo uma outra pessoa. O nosso discípulo de hoje é Tiago, sendo que é o Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago, ele tem muitas questões sobre quem ele é, sobre a sua vida, e é isso que nós iremos em pouquinho tempo trazer esse conteúdo para termos uma pequena visão de quem ele é. Mas antes, nós não podemos deixar de esclarecer que, de fato, Tiago, filho de Alfeu, é um apóstolo. Ele é um apóstolo de Jesus. Ele é um apóstolo, um discípulo, um seguidor. E nós devemos destacar que os apóstolos foram homens que largaram tudo para seguir a Cristo. Eles largaram suas casas, suas famílias, largaram seu trabalho, largaram os seus sonhos, os seus projetos. E é lindo quando no livro de Lucas 18, 28, Pedro ele toma a palavra e diz: nós deixamos tudo o que tinha para seguir-te. Se pudéssemos definir o que de fato é um discípulo de Jesus, é aquele que deixa tudo para seguir um mestre. Do que adianta termos um status de apóstolo, de qualquer outra questão, qualquer outro título, se de fato dentro de nós
não tivermos deixado tudo para segui-lo, para fazer a vontade do nosso Mestre. Então, antes de mais nada, vale salientar que Tiago, ele era um dos, como Pedro disse, deixou tudo para seguir a Cristo. Largou todas as suas pretensões pessoais para seguir alguém que ele tinha uma vida muito abundante. E é muito lindo quando nós paramos para observar a riqueza da palavra de Deus. Tiago, só na Bíblia, no Novo Testamento, existem mais de 3. Existe o Tiago, que é o Alfeu, o filho de Alfeu, que dos 12 existiam 2. Dentro dos 12 existiam 2 Tiagos, então para ver que o negócio já era complicado ali. E um desses era o filho de Alfeu e o outro era o filho de Zebedeu. Então, quando nós paramos para analisar um pouco do Novo Testamento, existe já de cara, só nas listagens dos discípulos, 2 Tiagos. Como eu acabei de dizer, o filho de Alfeu e o filho de Zebedeu. Hoje nós iremos tratar sobre o filho de Alfeu. Vocês já assistiram, o nosso querido Wellington já tratou plenamente sobre Tiago, filho de Zebedeu. Então hoje iremos pelo Alfeu. E tudo que se sabe de concreto sobre esse Tiago, que é o filho de Alfeu, era que o seu pai era Alfeu. Então a narrativa dos evangelhos, ela é praticamente silenciosa acerca desse discípulo. Pouco se sabe dele, a não ser o fato de que o seu pai era Alfeu. Então, dentro do seu próprio nome, que foi lhe dado durante a listagem, já existe a sua identidade, o meio para lhe diferenciar dos outros Tiagos. Porque além do Tiago Zebedeu e Tiago de Alfeu, existia o Tiago, o meio-irmão de Jesus. Como também existia um outro Tiago que fazia parte dos 72, e creio que tinham outros Tiagos que faziam parte das centenas de milhares que sentavam para ouvir o Messias. Então, Tiago, esse de Alfeu, ele, como eu disse, existe poucos relatos e raramente ele é no Testamento. Às vezes, também muito facilmente identificado como o Tiago Justo, que é o irmão de Jesus. O importante dele da igreja antiga, uma pessoa que estabeleceu uma referência cristocêntrica pós-morte e ressurreição de Cristo. E claramente também vale ressaltar que Tiago de Alfeu, ele é outra pessoa, não tem nada a ver com o Tiago, filho de Zebedeu, que fazia parte também dos 12, que é muito facilmente confundido. Por isso estou sendo bem enfático neste Tiago. Tiago, filho de Alfeu. E ele aparece poucas vezes no Novo Testamento, especificamente, como eu já disse, sempre na lista dos 12. Quando Jesus parava para falar, ou quando os discípulos, que principalmente Marcos, Mateus, Lucas, eles narram a lista dos 12, e lá se encontra, obviamente, o nosso querido Tiago. E nós podemos encontrar em Mateus 10:3, em Marcos 3:18, Lucas 6, do 12 ao 16, Atos do 1 ao 3, e existem outros versículos, mas esses especificamente, Tiago está vinculado sempre com os outros 11 discípulos. Então, ele sempre enquadrado na lista o máximo que iremos conseguir encontrar. E é interessante que um outro texto que relata acerca desse Tiago, filho de Alfeu, é em Marcos 15:40, que o escritor de Marcos, também discípulo e amigo, companheiro de labuta e de batalha do nosso Tiago, ele registra que Tiago era o menor. E a palavra grega para menor é mikros, que literalmente quer dizer menor. Seu significado primário é menor em estatura. Então, em Marcos 15:40, o próprio Marcos, companheiro de Tiago
perdão, também discípulo de Jesus, e eu não vou ler o texto para você ir lá e ler, para você abrir e ler, ele diz que Tiago, o menor. E como vocês estão lendo na tela e eu estou falando, vem da palavra grega de mikros, que literalmente quer dizer menor, e no primeiro sentido do seu significado é menor estatura. E podemos concluir que a sinopse usada por Marcos, ele usa também para poder diferenciar Tiago, o menor, de Tiago, filho de Zebedeu. Porque muitos dizem que este Tiago, o nosso, que estamos estudando hoje, o filho de Alfeu, o menor, ele era não apenas menor em estatura, mas também poderia ser menor em idade. Por isso que, de fato, ele era o menor. Possivelmente, tanto em estatura, que poderia também condizer com a sua idade. Então, de fato, como se diz, o menor é literalmente menor em estatura e muito possivelmente em idade, sendo o mais novo, o mais jovem, assim como eu sou o mais jovem de todos esses professores que estão lecionando essa classe de EBD online, e eu me sinto muito honrado por isso, e também ser Pedro, o menor. E sobre sua família, tudo que sabemos sobre esse discípulo, esse Tiago, esse grande Tiago, o menor, é que, como já falamos, o seu pai é Alfeu, porque denota do seu próprio nome, codinome, Tiago, filho de Alfeu. E que sua mãe também, lá em Marcos 15:40, se chamava Maria, que também era uma seguidora de Jesus. Sua mãe, a mãe de Tiago, que o Tiago, filho de Alfeu, o menor, ela também foi uma das testemunhas da crucificação de Cristo. E não só isso, ela foi uma das que ajudou a preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Marcos 16:1. Então, aqui nós vemos, não temos muito relato sobre o seu pai, apenas que ele era Alfeu, mas quanto à sua mãe, ela, além de ter um relacionamento, de ser uma seguidora de Cristo, estava presente tanto na sua crucificação, como também ajudou a cuidar, a preparar o corpo do nosso Cristo, do nosso Mestre, do nosso Messias, depois de todo aquele sofrimento na cruz. Então, a família dele estava envolvida diretamente com Jesus e, obviamente, com todo o apoio. E isso é muito importante abrirmos um parênteses. Logo, se sua mãe era uma seguidora de Cristo, ela também apoiava o seu filho. E aí nós vemos a importância de educar a criança no caminho que deve andar, que é o que Provérbios diz, mas também no caminho em que se educa a criança. O exemplo é crucial, necessário e fundamental para o ensino, para a vida e o legado que iremos deixar aos nossos filhos, e os meus 4, 5 que virão sobre essa terra ainda. Sua trajetória. E isso é muito importante, falarmos sobre a trajetória deste jovem, como o próprio Marcos traz sobre a sua vida essa informação dele sendo Tiago, o menor. Se alguma vez ele fez alguma pergunta a Jesus, um milagre, ponderou algo com o mestre, ou algo que o fizesse se destacar do grupo, se perdeu na história. Não foi redigido por nenhum escritor do Novo Testamento. E que nos leva a entender que Deus, na sua magnífica e suficiente inteligência e sabedoria, não se achou necessário ter esse registro. Não se achou necessário trazer essa menção sobre a vida de Tiago, o menor. Então, nós olhamos e percebemos que ele sempre esteve na sombra. Nunca alcançou a fama por ter realizado algum feito. E ele é o apóstolo, muitas das vezes desconhecido por muitos e confundido por outros. Então, quando fala de Tiago, já pensam que é o irmão de Jesus ou que é o filho de Zebedeu, e confunde Alfeu com Zebedeu e com o justo, e por aí vai. Então, esse Tiago, especificamente,
ele não alcançou os holofotes, não alcançou a fama de ser reconhecido, de ter até mesmo um adjetivo no seu próprio nome, como Tiago, meu irmão de Jesus, considerado como o justo. Tiago, o nosso de Alfeu, não. Ele apenas é o menor, o pequeno, o mais jovem e o mais moço. E para muitos comentaristas, e aqui a gente entra numa parte fantástica e linda, que Tiago, o menor, como descrito por Marcos em Marcos 15:40, perdão, ele é o patrono, ele é o pai dos inumeráveis e milhares de cristãos desconhecidos que seguiram e seguem a Cristo. O que isso quer dizer? Que eu e você, nós podemos pensar e idealizar que o fato de Jesus, de Deus, não ter permitido, pela sua iluminação aos outros discípulos e escritores do Novo Testamento, não mencionar nenhum feito, nenhuma característica específica, não mencionar alguma ponderação de Tiago menor, foi justamente para dizer que, mesmo se eu e você não formos considerados, lembrados, se não estivermos nos mais altos palcos da vida, da sociedade, ainda assim, nós somos lembrados e reconhecidos por Cristo. Porque nós conhecemos os 12, e dos 12 podemos destacar 3, 2, no máximo 4. E sem sombra de dúvidas, quando falamos de discípulos, lembramos em Pedro. Pedro, aquele que foi veemente com Cristo, que era pau para toda a obra, e era até demais, era até exagerado. Ou João, o discípulo que encostou o seu rosto no peito de Jesus. Ou Tomé, o incrédulo, e algum outro que possa bater em nossa mente como um flash. Mas Tiago menor, não existe nenhuma outra menção. Aí nós entendemos, talvez, o porquê, que está lá relatado em Atos 8:4, que diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a terra pregando a palavra. Tá, Pedro, o que isso quer dizer? Você está lendo aí na tela? Quem eram esses dispersos? Quais eram os seus nomes? Quem eram estes milhares que espalharam a fé cristã para chegar até hoje, no século 20? Quem são? Não sei. Já se passaram mais de 2000 anos e te garanto que não foi só os 12, ou só Pedro, ou só Tiago, ou só Paulo que pregou o Evangelho. Não. Eles iniciaram o caminho, nos deram as instruções iluminadas por Deus. E o papel de Atos 8:4, se dispersar por toda a terra pregando a palavra, foram de milhões e milhões e milhões de homens e mulheres comprometidos com um reino que não tiveram os seus nomes mencionados na história da igreja. Então, aqui vale ressaltarmos isso, vale entrarmos nessa situação de que mesmo que você não seja reconhecido, ainda que você seja o menor, o mais novo, o menos experiente, ainda assim o próprio Deus conta conosco. Deus, ele não precisa de nós, nós precisamos dele. Jesus nunca precisou de nós, ele apenas conta conosco. Ele espera que nós venhamos corresponder ao seu chamado e agarrar com toda a força e prazer esse chamado que nos foi feito de cumprir o ide e pregar o evangelho a toda criatura. E como eu disse, muitos, incontáveis muitos, não alcançarão o topo,
não terão os seus nomes lembrados. Muitos de nós não seremos sequer mencionados em algum livro, em alguma pregação, em alguma história, mas que ainda que os nossos nomes sejam esquecidos e levados pelo vento, que a palavra do Senhor seja fincada, seja levada, seja apregoada a todos os povos, línguas e nações. Esse é sem dúvida a maior lição que podemos tirar do Tiago, o nosso Tiago de hoje, o menor, o filho de Zebedeu. Ainda que na Bíblia não consta muitas características dele, ainda que a Bíblia não consta sequer algum feito dele, ainda que a Bíblia não dê margem para a sua relevância, ainda assim, ele não era só importante, mas ele era crucial para o andamento e para apregoar as boas novas de Cristo. E assim somos nós. Assim somos nós como igreja. Nem todos nós estaremos públicos, nem todos nós estaremos nos maiores lugares de destaque, mas ainda assim temos total importância, total relevância, total confiança de Cristo para conosco, para fazermos o seu ID e levarmos a sua mensagem, que é a boa nova. Então, eu quero lhe encorajar. Porque você pode pensar, Pedro, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha de falar em público, não sei, eu tenho medo, olha, eu não sei ler muito bem, não consegui estudar na minha vida, olha, eu só sei fazer isso aqui, eu sou mais o trabalho braçal, eu gosto de estar aqui no cantinho, eu gosto de cumprimentar as pessoas. Meu amigo, o reino tem espaço para todos. Todos nós somos importantes, porque Tiago, o menor, ele está lá, entre os discípulos de Jesus, do lado do gigante da Bíblia. E essa reflexão que eu quero trazer para mim e para você. Todos somos importantes para Deus. Não existe maior e menor para Deus. Existe maior e menor para mim e para você. Muitas das vezes, pelo nosso ego inflamado, pelo nosso orgulho, pela nossa altivez, queremos conquistar os mais altos postos, as mais altas cadeiras, subir no mais alto da escada, enquanto na verdade talvez tudo que Deus queira de mim e de você era diminuirmos. Chegarmos não à estatura do mais fraco, mas sim do que se torna mais vulnerável na mão de Deus, que se torna mais maleável, que se torna mais dependente, como Tiago menor. Se eu, Pedro, e meu nome é Pedro, e eu gosto muito do Pedro da Bíblia, que vocês já tiveram o prazer de estudar sobre ele. Eu amo esse cara, tudo que ele fez em nome de Jesus, toda a sua atitude de fé e de coragem. Mas do que adianta eu querer alcançar ser o maior, quando na verdade Cristo me chama para ser o menor? O menor com Cristo é o maior no reino, mas o maior sem Cristo, sem dúvidas, esse nem entra no reino. Tiago, ele entendeu que a sua importância não estava em ser o maior no nome, mas de sim ser o maior nas suas atitudes diárias, na sua vida, na sua vivência, no seu trato e principalmente, no seu título de discípulo de Jesus. Todos nós recebemos quando o reconhecemos e quando decidimos segui-lo. Todos nós, quando seguimos a Cristo, passamos a ser discípulos dele. E esse legado o apóstolo Tiago nos deixa. Porém, como Pedro disse lá no início que eu falei, nós largamos tudo para seguir-te, mestre. Da mesma forma Tiago fez, mesmo sendo menor. Sem sombra de dúvidas, ele teve seu papel de relevância e de importância na igreja. Teve seu papel de importância, de relevância entre os 12 e entre todos, e onde ele passou e pregou. E por isso, a sua atuação
o seu papel, existem diversas evidências, e algumas delas dizem que ele possa ter levado o evangelho para a região da Síria e da Pérsia. Então, Tiago, o menor, o mais jovem, o mais moço, o mais franzino, também foi responsável de levar a mensagem. Como eu e você temos esta responsabilidade também. A sua morte, esses relatos diferem. Alguns dizem que foi apedrejado, outros dizem que foi surrado até a morte, e ainda outros dizem que ele foi crucificado como Jesus. Mas ao certo, sem sombra de dúvidas, ele morreu deixando um legado, uma herança, uma história, um nome do menor, mas que fez coisas grandiosas em nome de Jesus. Porque o próprio Cristo disse: eu vou, mas vocês farão obras ainda maiores. Ainda que você seja um menor, você pode fazer obras maiores dentro da sua limitação, dentro do campo em que eu te chamei para atuar. Nós não devemos nos prender e nem deixar a responsabilidade somente para os que estão no mais altos postos, mas sim eu e você, dentro desse patamar que nós estamos, não nos acomodando com ele, sempre querendo prosseguir, mas nunca paralisados, sempre avançando em frente àquilo que o Senhor tem e quer para a nossa vida. E para caminharmos para o final, existem dois textos que eu gostaria de deixar aqui para você, que são textos que refletem muito bem acerca de Tiago. O fato dele ser menor, o fato de não ter praticamente nada sobre vida, sobre o seu ministério, sobre a atuação. Mas esses textos trazem a singularidade, trazem a verdade de um verdadeiro discípulo de Jesus. Que Mateus 20, do 26 ao 28, que é o próprio Cristo dizendo, falando que entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, ou quem quiser ser o maior, seja o menor, seja como o Tiago, o menor. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aqui Cristo está dizendo isso que nós sabemos de qual é salteado, mas relutamos em viver. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser servido, sirva. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Porque a essência do reino é essa. Não é o quanto você aparece, não é o quão bom você é, mas sim o quanto você está disposto a sacrificar o seu eu para deixar o Cristo que habita dentro de nós resplandecer. E o último texto para finalizarmos é 1 Pedro 5,6, que é maravilhoso, quando ele diz: humilhai-vos sob a poderosa mão do Senhor, para que Ele vos exalte no tempo certo. Nós não devemos nos contentar com o estigma de eu sou fraco, eu não sei, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Não. Essa questão que nós estamos tratando de você ser o menor é no seu ego, é no nosso ego, é na nossa altivez, é dentro do nosso coração. Ainda que você tenha as suas limitações, ainda que você não foste chamado para ensinar, para pregar, para estar à frente, ainda assim você tem total, grandiosamente, super abundantemente relevância no reino de Deus. Você não é o menor simplesmente por aquilo que você faz. Você tem que ser o menor por aquilo que você é. A minha humildade, o meu reconhecimento de quem Cristo é, que Ele é maior do que eu, que o meu irmão é mais grande do que a mim, que eu devo ser o último ao invés de ser o primeiro, que eu devo servir para ser servido e que eu devo me humilhar sobre a mão do Senhor, sobre quem Ele é, para que Ele, no seu tempo, venha me exaltar. Mas não a exaltação que o mundo prega, onde você vai estar por cima e o seu irmão por baixo. Não. É quando eu estiver lá em cima, quando eu estiver numa posição maior, eu venha estender as mãos para levantar todos os que estão em uma condição menor do que eu.
do que a condição em que eu estou neste momento. Que venhamos largar de dar sermão nas pessoas, e que venhamos começar a ser a mão que irá levantar as pessoas. Que nós não venhamos deixar o nosso ego inflamar e querermos ser os maiores, estar sempre à frente, querer o palco, as luzes, o flash, o status, mas que devemos, nisso sim, sermos o menor, entender que o meu irmão, ele está sempre do meu lado, e se possível à frente, porque quando ele é o primeiro, eu sou o último, e no reino de Deus, os últimos serão os primeiros. Que nós venhamos ser menores para nós mesmos, para sermos maiores para Cristo. E que Cristo em nós é a esperança da glória. Esse Cristo venha habitar em mim, em você, em nós, e que Ele venha crescer a cada dia mais e resplandecer quem Ele é. Um beijo, agradeço a atenção e até a próxima.